no YouTube, no canal do YouTube. A gente já vai começando a aula de hoje. Muito bem, o tema de hoje proposto é o tema das parcerias públicos-privadas e os consórcios públicos. Para não ficar algo muito extenso e para ficar mais didático, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou aprofundar na live de hoje, nesta aula de hoje, a parte de parcerias público-privadas, a Lei 11.079 de 2004, e amanhã ou na próxima live a gente faz a análise dos consórcios públicos, sempre fazendo a correlação, arrematando com a correlação e a comparação entre os dois institutos de direito administrativo. Muito bem, como é a proposta de sempre, o que nós vamos fazer? Eu trago algumas questões que eu selecionei, abordamos essas questões como forma de gancho para a gente entrar na revisão e aprofundamento teórico do tema proposto, que neste bloco de hoje é a parceria público-privada, também chamado de PPP, previsto na Lei 11.079 de 2004. Então, comigo aí, acompanhando a tela, vamos abordar o seguinte. Eu trouxe uma questão, a primeira questão que eu trouxe é uma questão do CESP, Sebrasp, né? Banca CESP, Sebrasp, do ano de 2020, recente. O concurso é Ministério Público do Estado do Ceará, o cargo promotor de justiça. Vamos ver se é tão difícil assim. Não é, já vi que não é tranquilo. O enunciado da questão diz: julgue os próximos itens com relação à parceria público-privada, PPP. Já grava uma coisa, quando falar parceria público-privada, é o mesmo que falar PPP ou o que está disposto na Lei 11.079 de 2004. O primeiro item a ser analisado, a primeira assertiva a ser julgada, diz o seguinte: parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na modalidade patrocinada e na modalidade administrativa. Primeiro detalhe, parceria público-privada, qual é a natureza jurídica disso? De fato, a parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão. É o contrato por meio do qual a administração transfere a um particular, normalmente pessoa jurídica ou consórcio de empresas, transfere a essa pessoa jurídica ou consórcio de empresas a execução de um serviço mais obra ou serviço mais tecnologia. Então, de fato, é um contrato de concessão e a parceria público-privada pode ser de dois tipos. Pode ser a patrocinada e pode ser a administrativa. Por que eu falo que a análise da questão é gancho? Por quê? Porque dessa assertiva a gente precisa ainda complementar que conhecimentos? O que é um contrato de concessão, a gente ainda vai analisar isso aí, e o que é a concessão ou a PPP patrocinada e o que é administrativa. Então vejam que quando você analisa a questão, por mais que você consiga julgar aquele item ainda revela alguns conhecimentos que você precisa dominar. Se você não domina, quando você for fazer a sua análise, seu estudo teórico, você precisa complementar essa lacuna do seu conhecimento, mesmo você tendo acertado o julgamento daquele item. Então, esse primeiro item aqui está correto. A parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão que pode ser celebrado na modalidade patrocinada e administrativa. E aí, mesmo a gente julgando esse item como correto, a gente precisa aprofundar três aspectos importantes. O que é o contrato administrativo de concessão, o que é essa PPP patrocinada e o que é a PPP administrativa. A gente fará isso mais ao final. Segura aí um momento. A assertiva número 2 desta questão diz: é vedada, é proibida a celebração de contrato de parceria público-privada caso o valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais e o período de prestação de serviço inferior a 5 milhões. Olha, há 5 anos, aliás. Na verdade, o que acontece? Se o contrato for abaixo de 20 milhões, não se admite PPP. Se não se admite abaixo de 20,
Claro, por óbvio, não se admite abaixo de 10, então está correto. E o prazo mínimo de duração desse contrato é de 5 anos. Então, a assertiva 2 também está correta. Nessa assertiva, a gente extrai mais uma informação. PPP é um contrato, a gente já viu na anterior, é um contrato administrativo de concessão. A gente precisa saber, e eu já adiantei, mas vamos complementar isso, o valor mínimo ou os valores para se celebrar um contrato de concessão. E o mais importante que a gente vai precisar complementar ao final, qual é o prazo de vigência, o prazo de duração desse contrato, o prazo mínimo e o prazo máximo, se é que a lei estabelece isso. Então a gente precisa complementar isso aí. Portanto, esses dois itens já nos deu o gancho para a gente abordar outros temas que são importantes também para a prova. Então, item 1 e 2 estão corretos. Item 3, na contratação de parceria público-privada, os riscos do negócio ficam integralmente por conta da contratada. Não, os riscos do negócio são predominantemente ou principalmente para a contratada, o particular contratado, e subsidiariamente para o poder público, que é o poder público concedente. Então, ela é a responsável principal, mas a responsabilidade subsidiária recai sobre a administração. Item 3 está errado. Item 4. A contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade pregão eletrônico. De fato, a gente vai ver mais à frente, a PPP, a contratação de parceria público-privada, exige licitação, porém, obrigatoriamente na modalidade concorrência. Não vale pregão e muito menos pregão eletrônico. Então, a gente já constata o seguinte: a A4 e a 5 estão erradas, as verdadeiras são 2 e 3, aliás, 1 e 2, então a nossa assertiva aí, letra A. Vejam que na nossa proposta aqui do raio-x da questão, o mais importante nem é essa análise de estar certo ou errado, acertar ou errar o gabarito. O mais importante é a gente destacar os temas que foram levantados, o gancho para a gente analisar alguns tópicos dentro dessa disciplina. Passamos agora para a segunda questão que eu trouxe, eu separei. É uma questão, está aqui, é uma questão também da banca CESP-Sebrasp, do ano de 2019. É um concurso da Prefeitura de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, e o cargo é o cargo de procurador municipal. O enunciado diz: à luz das disposições da Lei 11.079 de 2004, acerca das normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da administração pública, julgo o item a seguir. Eu já vou te adiantar o seguinte: essa Lei 11.079 de 2004, ela traz as normas gerais e os princípios das parcerias público-privadas no âmbito da União, no âmbito dos estados, no âmbito do Distrito Federal e dos municípios. Então, qualquer contratação de parceria público-privada no âmbito federal, estadual, distrital, municipal é regulado por essa Lei 11.079 de 2004. O item a ser julgado diz assim: é dispensável a realização de licitação para a celebração de contratos de parceria público-privado. Está errado. E eu vou te dar dois motivos bem claros para isso. Toda parceria público-privada é um contrato de concessão. E o artigo 175 da Constituição Federal diz que a delegação de serviço por concessão, seja qual for a espécie de concessão, mesmo que seja concessão do tipo parceria público-privada, diz o artigo 175 da Constituição Federal, a concessão é sempre, sem exceção, sempre precedida de licitação. Portanto, não se pode falar nem em inexigibilidade, nem em dispensa de licitação quando se trata de concessão.
Ponto. E a segunda justificativa é porque a própria Lei 11.079 expressamente diz que o contrato de parceria público-privada deve obrigatoriamente ser antecedido de licitação na modalidade concorrência. Ponto. Então, esse item 2 está errado. Vejam que essa questão, este fato ou essa característica de ser a PPP uma concessão, um contrato de concessão, faz com que isso nos remeta à exigência ou não de licitação. E a gente já sabe que tem a exigência de licitação e na forma de concorrência, na modalidade concorrência. Então, este é um outro ponto muitíssimo importante e frequente nas provas de concurso público das mais variadas bancas possíveis. Vamos para a questão número 3, questão que eu separei. Também é uma questão do CESP, vamos grifar aqui. É uma questão do CESP, hoje chamado SEBRASP. O concurso também em 2019 foi o mesmo concurso da Prefeitura de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, e o cargo também, o cargo de procurador. O enunciado novamente diz: à luz das disposições da Lei 11.079 de 2004, acerca das normas gerais para licitação e contratação, então licitação e contratação de parceria público-privada, no âmbito da administração pública, julgo o item a seguir. E o item diz: a contratação de parceria público-privada deve ser precedida de licitação na modalidade tomada de preço. Aqui já está errado. Aqui já está errado. A modalidade de licitação obrigatória para a contratação de parceria público-privada é a concorrência. E aí continua, estando a abertura do processo licitatório condicionada à autorização da autoridade competente fundada em estudo técnico. Essa parte final, abertura do processo, olha, quando ele diz, abertura do processo licitatório condicionada à autorização da autoridade competente fundada em estudo de viabilidade técnica. Essa parte está correta. Mas o que está errado é o fato de que a modalidade licitatória obrigatória para a contratação de parceria público-privada tem de ser concorrência, é o que determina a lei. Bom, questão número 4. A questão número 4, que eu selecionei aqui, já é da banca VUNESP. É uma banca muito importante, ela faz grandes concursos, uma banca séria também. Um concurso é o concurso de 2019 e é o concurso da Câmara de São Miguel Arcanjo, em São Paulo. O cargo é de procurador legislativo. Gente, principalmente você que é bacharel em Direito, está estudando Direito ou é formado em Direito. Se você não tem olhado para as oportunidades dos cargos de procurador municipal ou procurador legislativo nos municípios, você está perdendo um grande volume de concursos, cujo programa das disciplinas é mais ou menos o mesmo e com remunerações muito interessantes. E existem excelentes municípios para você trabalhar. No estado de São Paulo, no Paraná, no estado de Goiás, tem bons municípios, cidades com mais de 100 mil habitantes e com uma excelente condição de vida e moradia, e você vai ser servidor público estatutário e vai ter uma remuneração muito bacana. E para outros cargos também, principalmente quem faz para as carreiras fiscais. A carreira fiscal de município, principalmente dos municípios médios e grandes, sem contar incluindo aí também as capitais, é um excelente concurso que você deve prestar. Mas prosseguindo, assinale a alternativa correta sobre as parcerias público-privadas, PPPs. E aí, a letra A diz o seguinte. Vamos lá. Em qualquer modalidade de parceria público-privada, haverá uma contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. O que eu quero que você entenda? Primeira coisa,
toda parceria público-privada é um contrato de concessão. Sendo um contrato de concessão, você vai ter o poder público contratante, que vai ser União, Estados, DF, municípios, poder público contratante, e um particular contratado, que vai ser ou uma empresa privada ou um consórcio de empresas. Então, contratante, também chamado poder público concedente, e contratado, também chamado concessionário ou parceiro privado. Sendo uma PPP, você vai ter o poder público contratante recebe o nome de parceiro público. E o poder público contratado ou particular contratado se chama de parceiro privado. Beleza. Feito isso, o que você tem que lembrar também? Que a PPP pode ser de dois tipos, a patrocinada e a administrativa. Nós vamos ver o que significa cada uma delas mais ao final. Mas seja uma parceria público-privada patrocinada, seja uma parceria público-privada administrativa, sempre haverá uma contraprestação, uma contrapartida do parceiro público para o parceiro privado. Então, vamos supor o seguinte, a União, que vai ser o parceiro público, faz uma licitação, óbvio, na modalidade de concorrência, para transferir a execução das obras de ampliação e a administração dos serviços de infraestrutura aeroportuária do aeroporto de Brasília, por exemplo, para um consórcio de empresas. Nessa parceria público-privada, o poder público vai repassar ao parceiro privado, então o parceiro público vai repassar ao parceiro privado uma determinada contraprestação, normalmente em dinheiro, X, que vai representar um determinado percentual do empreendimento todo. E o parceiro privado vai pegar seus recursos próprios ou de financiamento e vai complementar para desenvolver o empreendimento. Então, seja parceria público-privada do tipo patrocinada, seja do tipo administrativa, sempre haverá, em maior ou menor valor, uma contraprestação, uma contrapartida do parceiro público para o parceiro privado. Então, essa assertiva aí, a letra A, está correta. Mas vamos confirmar o gabarito vendo a letra B aqui. Vamos lá. É cabível a cobrança de tarifa na concessão administrativa. Está errado. Eu vou adiantar aqui, mas explicarei melhor isso ao final. Na concessão do tipo PPP, ou a parceria público-privada do tipo patrocinada, além da contraprestação do parceiro público para o parceiro privado, o parceiro privado poderá cobrar dos usuários um preço público ou uma tarifa pelo uso daquele serviço. Entendeu? Então você tem o parceiro público, o parceiro privado. O parceiro público, por exemplo, a União, repassa um determinado valor ao parceiro privado, que vai implementar o empreendimento, normalmente obra mais serviço. E esse parceiro privado, ao executar o serviço para nós, usuários, poderá nos cobrar uma determinada tarifa ao preço público. Então, isso só acontece, a cobrança de tarifa ou preço público em relação aos usuários do serviço ou do empreendimento, só acontece na parceria público-privada do tipo patrocinada. Quando ela é do tipo administrativa, não existe ou não existirá cobrança de tarifa ou preço público, de alguma taxa em relação aos usuários. Então, a letra B está errada. Vamos para a letra C. É obrigatória a previsão de garantias da contraprestação do parceiro público a serem concedidas ao parceiro privado. Não. Na verdade, a exigência de garantia é de que o parceiro privado vai executar perfeitamente o empreendimento. Então, não há essa obrigatoriedade. E letra D dessa nossa questão.
a contratação de PPP, parceria público-privada, será sempre precedida de licitação. Até aí está perfeito. Nas modalidades concorrência, está correto. E somente concorrência, isso aqui está errado. A contratação de PPP sempre será precedida de licitação. Na modalidade concorrência e nenhuma outra modalidade será possível. Então, está errado. E letra E, para nós confirmarmos o nosso gabarito, o gabarito foi letra A. O edital não pode estabelecer a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, sob pena de nulidade absoluta do certame. Está errado. Se você fizer uma leitura da Lei 11.079 de 2004, eu recomendo que você leia o texto da lei. Apesar da gente fazer toda uma revisão, uma esquematização aqui, faremos aqui, vale a pena reler a lei para você fixar ainda mais. A lei vai dizer claramente que no procedimento licitatório, na modalidade concorrência para a contratação de parceria público-privada, pode, é facultativo, é discricionário, fazer uma inversão nas fases do procedimento, realizando primeiro o julgamento e só depois a habilitação. Isso é possível lá na parceria público-privada. E agora a gente vai para a nossa última questão que eu trouxe aqui para a gente entrar na análise mais esquematizada e aprofundada do nosso assunto de hoje. A questão que eu trouxe agora é uma questão da banca FCC, Fundação Carlos Chagas, concurso de 2019 para o metrô São Paulo. O cargo de nível superior é analista de desenvolvimento e gestão júnior. E aí diz a questão, considere o quê? Considere que o Estado X pretende construir nova linha de trem metropolitano e pretende que tal linha seja construída e explorada por uma empresa privada, mediante regime contratual. Todavia, ao fazer os levantamentos necessários, concluiu que a arrecadação de tarifas e demais receitas alternativas a serem auferidas nessa linha não seria suficiente para atrair interessados na licitação, pois sequer cobriria os investimentos necessários para a sua construção. Então, o que o Poder Público percebeu? Que a mera cobrança das tarifas pelo uso do transporte pela linha do metrô não seria suficiente para atrair alguém que faria tamanho investimento e não conseguiria reaver o investimento mais um lucro razoável num prazo adequado. Então, ao perceber isso, diz a questão, de tal situação, a solução possível será adotar a modalidade contratual. Então, o que poderia ser feito aqui? Muito bem. Olha, letra A. Poderia ser feita concessão de serviço público precedida da execução de obras? Essa não é a modalidade mais adequada. Ou seja, você faria uma concessão de serviço público do tipo comum, aquela prevista na Lei 8987 de 95, em que primeiro se executaria uma obra e depois ficaria com concessão de serviço. Essa não adiantaria, por quê? Porque nessa modalidade, a única forma de reembolsar o poder público concedente seria o recebimento das tarifas, o preço, pelo uso do metrô. Não seria suficiente. A letra B diz, fazer uma parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada. Por quê? Porque o poder público, o parceiro público, faria uma parte significativa do investimento e a outra parte para cobrir o investimento viria da cobrança das tarifas pelos usuários daquela linha do metrô. Então, essa aqui seria a resposta adequada. Mas vamos continuar para ver se a gente confirma realmente o gabarito. Então, gabarito letra B. Letra C. Fazer uma parceria público-privada na modalidade de concessão administrativa. Essa não é a mais adequada, por quê? Porque na concessão administrativa,
o poder público arcará integralmente com o custo do empreendimento mais o lucro do parceiro privado e não haverá cobrança de tarifas ou preços públicos em relação aos usuários daquela linha do metrô. Então, essa não seria a mais adequada. E a letra D diz o seguinte: autorização de serviço. Gente, a autorização é uma forma de você transferir a um particular a execução de um serviço de forma precária. O que isso significa? Que o poder público, a qualquer momento, poderia retomar aquele serviço, aquele empreendimento. Então, imagine um particular fazer um vultuoso investimento para construir uma nova linha do metrô, mas ter um instrumento do poder público que a qualquer momento pode ser desfeito. Ele não se sentiria seguro o suficiente para fazer tamanho investimento, porque o risco de tomar um prejuízo, ou seja, trocar o governante e ele retomar o serviço, seria muito grande. Então, a letra D não caberia. E a letra E, a gente tem o seguinte: na letra E, permissão de serviço público. A permissão tem um detalhe. A permissão é somente para transferir, para delegar a execução do serviço. No contrato de permissão, não se pode transferir execução de obra mais serviço. É só a delegação, a transferência de serviço. E aqui há a necessidade de se executar a obra de construção da nova linha do metrô. Então, não seria cabível a permissão. Lembrando que essa permissão aqui ela está prevista no artigo 40 da Lei 8987/95. Artigo 40 da Lei 8987/95. Muito bem. Essas 5 questões nos serviram de gancho para suscitar os temas mais importantes em matéria de parcerias público-privadas. Ou seja, o que a gente vai fazer agora é aprofundar um pouco mais e sintetizar esses temas relativos a parcerias público-privadas para fazer com isso uma revisão, um estudo do que está na Lei 11.079 de 2004. Então, vamos avançar. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe para vocês um esquema em que, do lado esquerdo, eu coloquei aqui as características jurídicas, os aspectos jurídicos mais importantes que nós precisamos saber em matéria de quê? De parcerias público-privadas. Tá aqui. Então, o cerne da Lei 11.079 de 2004, ou seja, o cerne das características relativas a parcerias público-privadas são esses 8 tópicos que a gente vai analisar aqui e esquematizar para você. Muito bem. Primeira coisa, conceito de parceria público-privada. Eu quero que você se pergunte o seguinte: este tópico foi ou é importante para a gente resolver itens das questões anteriores que acabamos de fazer? Então vejam só, o artigo 2º da Lei 11.079 de 2004 diz assim, olha, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada e administrativa. Então eu pergunto, saber o conceito legal de parceria público-privada foi ou não foi importante para a gente resolver mais de uma das questões que foram apresentadas anteriormente de vários concursos? Perfeitamente. Então, primeiro ponto que você precisa internalizar, memorizar, entender em matéria de parceria público-privada. Parceria público-privada é sempre um contrato administrativo de concessão. Se é contrato administrativo de concessão, ele é sempre antecedido de licitação. Não cabe dispensa de licitação, não cabe inexigibilidade de licitação. E a própria Lei 11.079 diz, a modalidade única de licitação aplicável é concorrência. Parceria público-privada é um contrato administrativo de concessão e justamente por isso a Constituição diz que é imprescindível licitação para contratar, não cabe dispensa de licitação, não cabe inexigibilidade de licitação.
E a Lei 11.079 diz: a modalidade obrigatória dessa licitação é a concorrência e nenhuma outra. E, para finalizar, a parceria público-privada, ela pode ser patrocinada ou ela pode ser administrativa. Mais adiante, a gente vai definir cada uma delas. Tudo bem? Vamos para o tópico 2. Novamente, eu quero que você se pergunte o seguinte: este tópico 2 é um conhecimento importante para resolver questões de concurso, como nós fizemos agora há pouco? Diz lá. O que é o contrato administrativo de concessão do tipo PPP? Então, já saiba uma coisa, existe o contrato de concessão comum, que é aquele previsto na Lei 8987/95, contrato de concessão de serviços públicos comum, da Lei 8987/95, e existe o contrato administrativo de concessão do tipo parceria público-privada, que está previsto na Lei 11.079 de 2004. E aí, o parágrafo 3º desse artigo 2º, esse parágrafo 3º aqui diz assim: não constitui parceria público-privada a concessão comum, ou seja, aquela concessão que está prevista nesta lei, aquela concessão regulamentada nesta lei, ela não se encaixa como parceria público-privada. Aí ele diz, o que se entende por concessão comum? Assim entendida, a concessão de serviços públicos ou de obras, ou seja, ou de uma coisa ou de outra, não são as duas coisas, prevista na 8987/95, e aí vem alguma coisa importante, quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Você quer um elemento divisor de águas para você dizer, aqui é concessão comum, aqui é concessão do tipo parceria público-privada. Qual é esse elemento divisor de águas? A existência de contraprestação do parceiro público para o parceiro privado. Nas concessões de serviço público ou de obra do tipo comuns, da Lei 8987/95, não existe contraprestação do parceiro público para o parceiro privado. Não existe essa ideia. Já na concessão do tipo PPP, obrigatoriamente existe uma contraprestação do parceiro público para o parceiro privado. Independentemente de ser uma PPP do tipo patrocinada ou uma PPP do tipo administrativo. Então, eis aí o divisor de águas. Vamos colocar aqui, ó. Olha, é a tal da contraprestação pecuniária, ou seja, em dinheiro. Essa contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Isso só existe nos contratos de concessão do tipo parceria público-privada. Isso aí, contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado, não existe nas concessões do tipo comum. Feito isso, a gente avança para o tópico 3. Quais são as garantias do contrato de PPP? Nós não tivemos uma questão anterior abordando especificamente esse tópico, mas eu te garanto, isso aparece com muita frequência nos concursos públicos. O que? Quais são as garantias do contrato de parceria público-privada? Isso está no artigo 8º da Lei 11.079 de 2004. E aí eu abri uma tela autônoma aqui para abordarmos esse assunto. Ou seja, as garantias aqui, olha. As garantias, olha aí, do contrato de PPP.
Diz assim, olha, as obrigações pecuniárias, obrigações em dinheiro, contraídas pela administração pública. Quem é a administração pública no contrato de PPP? A administração pública é o parceiro público. Em contrato de parceria público-privada, poderão, é facultativo, poderão ser garantidas mediante. Então, quais são as possibilidades de garantia? Primeiro, vinculação de receitas. Claro, observados o disposto no artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal. Por quê? Porque nos termos da nossa Constituição Federal, em regra, é vedada a vinculação de receitas, salvo algumas exceções que estão no artigo 167 da Constituição Federal. Então, vinculação de algumas receitas, podem ser receitas tributárias, para garantir as obrigações pecuniárias que o poder público, a administração, assumiu no contrato de parceria público-privada. Essa é uma forma de garantia. A outra, a instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei. Ou seja, aprova-se uma lei específica que cria um fundo especial, ou seja, a destinação de um volume X de recursos para um propósito específico. E esse propósito específico pode estar voltado para honrar as obrigações que o poder público assumiu com o parceiro privado numa PPP para cumprir esse propósito específico do fundo especial. Então aqui, olha, por meio do chamado fundo especial. Tá aí. Prosseguindo. Qual é a terceira forma de prestar essa garantia? Contratação de seguro-garantia, ou seja, o poder público vai procurar uma seguradora e vai contratar com ela um seguro-garantia antes de celebrar o contrato de parceria público-privada. Antes de celebrar o contrato de PPP, deverá, é obrigatório, isso é ato vinculado, deverá ser constituída sociedade de propósito específico, incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria. O que você precisa saber sobre essa sociedade de propósito específico, ou seja, quando o edital do concurso cobra a Lei 11.079 de 2004, ou então ele fala simplesmente parcerias público-privadas, você precisa saber o seguinte: em matéria de sociedade de propósito específico, a transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública. Então, quando se vai fazer a transferência do controle, ou seja, alguém vai ter o controle da sociedade de propósito específico. O que é a sociedade de propósito específico? Constitui-se uma pessoa jurídica na forma de sociedade. Essa pessoa jurídica ela vai ser incumbida de gerir e implantar o objeto da PPP, a infraestrutura portuária, um porto e por aí vai. Essa sociedade de propósito específico vai ter um controlador. Quando esse controlador vai ser trocado, quando vai passar de mãos o controle dessa sociedade de propósito específico, é preciso uma autorização da administração pública para ela saber nas mãos de quem vai ficar o controle dessa sociedade. Além disso, a sociedade de propósito específico poderá, que é facultativo, assumir a forma de companhia aberta. O que é companhia aberta? É uma sociedade anônima que comercializa suas ações em mercado de capitais ou bolsa de valores. Então, a sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta com valores mobiliários, as ações, admitidos à negociação no mercado, bolsa de valores ou mercado de capitais. Além disso, a sociedade de propósito específico deverá, que é obrigatório, obedecer a padrões de governança corporativa, ou seja, as melhores práticas de governança para evitar prejuízos, violações éticas, desvios, superfaturamentos e outros. Então, boas práticas de governança corporativa e adotar
contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme o regulamento. Então, ela vai ter um regulamento próprio, seguindo as normas internacionais de boas práticas de governança corporativa e adequadas práticas de contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas. Por último, fica vedado, fica proibido a administração pública ser titular da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico. Em regra, o poder público não pode ser titular da maioria do capital com direito a voto de uma sociedade de propósito específico. Isso é o mesmo que dizer, o poder público, como regra, não pode ser o controlador da sociedade de propósito específico, cujo objetivo é implantar e gerir o objeto da PPP. E aí, a gente avança aqui para falar o seguinte, exceto eventual aquisição da maioria do capital votante da sociedade de propósito específico por uma instituição financeira controlada pelo poder público em caso de inadimplemento de contratos de financiamento. Ou seja, pode ser que uma instituição financeira que seja controlada pelo poder público, exemplo, o Banco do Brasil, pode adquirir a maioria das ações da sociedade de propósito específico como uma forma de se remunerar por um empréstimo que ele concedeu a essa sociedade de propósito específico. Aí, indiretamente, a União que controla o Banco do Brasil vai controlar essa sociedade de propósito específico porque o Banco do Brasil, essa instituição financeira pública, com o controle estatal, comprou a maioria das ações da sociedade de propósito específico. Prosseguindo. A gente vai continuar aqui agora no nosso tópico número 5. Qual a modalidade de licitação obrigatória para contratações de parcerias público-privadas? Nós já vimos, mas precisamos reforçar isso. Ou seja, contratação de contratos administrativos de concessão do tipo parceria público-privado, é obrigatória a realização de licitação na modalidade concorrência e nenhuma outra modalidade. Então, contratação de parceria será precedida de licitação na modalidade concorrência. Tópico 6. O que é a PPP patrocinada? Para reforçar o que nós já dissemos, é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas quando envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários contra a prestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. Em outras palavras, parceria público-privada do tipo patrocinada tem sempre duas formas de remunerar o parceiro privado. É aquele que vai implantar e gerir o empreendimento. A primeira forma de remunerar o parceiro privado é mediante contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. E a segunda forma é o parceiro privado cobrar dos usuários, nós os particulares, cobrar dos usuários tarifas ou preços públicos pelo uso daquele empreendimento, daquele serviço. Feito isso. Agora a gente vai para a sétima característica. O que é a PPP administrativa, chamada concessão administrativa? É o contrato de prestação de serviço de que a administração pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento de instalações pelo poder público. Ou seja, na concessão patrocinada, o usuário direto do serviço ou empreendimento é o particular, é a coletividade. Na concessão do tipo PPP administrativa, o usuário direto do empreendimento ou serviço é o poder público. E a remuneração do parceiro privado é exclusivamente mediante contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. Na PPP do tipo administrativa, não existe cobrança de tarifa ou preço público em relação aos usuários. Até porque
não são os particulares, os usuários diretos daquele serviço ou empreendimento. A última característica, número 8, qual o prazo de vigência das parcerias público-privadas? A lei é clara, no mínimo 5 anos e no máximo 35 anos. Esse máximo de 35 anos já é incluindo eventual prorrogação. Então, não posso fazer 30 e prorrogar por mais 30. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer 20 prorrogável por mais 15, dando um total de 35. O que eu não posso é fazer prorrogações que somadas ultrapassem os 35 anos. Então, mínimo de 5, máximo de 35 anos. Faltou um último detalhe que eu vou ressaltar aqui, você pode tomar nota aí, é o seguinte. A PPP, o contrato de concessão do tipo parceria público-privada, será para empreendimentos, para objetos de, no mínimo, 20 milhões de reais. É de 20 milhões acima esse empreendimento. E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui para vocês uma tela à parte, que é o seguinte, formas de contraprestação da administração pública. Seja uma parceria público-privada do tipo administrativa, seja do tipo patrocinada, sempre haverá uma contraprestação do parceiro público ao parceiro privado. O que nós vamos responder aqui agora é quais são as formas desta contraprestação, ou seja, como a administração, o parceiro público, vai entregar essa contraprestação, de que maneiras vai dar essa contraprestação para o parceiro privado. Então, diz assim, olha, a contraprestação da administração pública nos contratos de parceria público-privada poderá ser feita por, lembrando que a contraprestação é sempre em caráter pecuniário. Então, ela pode ser feita como? Por uma ordem bancária, uma ordem de saque bancário. Ela pode ser feita por cessão de direitos não tributários. Outorga de direitos em face da administração pública. Outorga de direitos em face da administração pública. E outorga de direitos sobre bens públicos dominiais. Então, pode ser por ordem bancária, pode ser por cessão de créditos tributários, pode ser por outorga de direitos em face da administração, outorga de direitos sobre bens públicos ou dominiais, outros meios admitidos em direito. Tá aí. Então, com isso, a gente fez aí um apanhado geral, um resumo esquematizado dos mais importantes e específicos tópicos dentro do tema parceria público-privada. E aí, no nosso próximo conteúdo, na nossa próxima live, no nosso próximo vídeo, a gente aborda a parte dos consórcios públicos. Então, fique ligado aí, faça inscrição no canal para você acompanhar essa série de vídeos e lives que a gente tem feito aí, tratando do chamado raio-x da questão, da análise de alguns tópicos específicos de direito